Eu me lembro de quando tiraram os medicamentos dele, que não foi, acho que demorou uns 3 dias pra tirar os medicamentos, porque foi tirando aos poucos e quando ele começava a acordar, o coração dele acelerava muito, ficava muito nervoso, porque imagina pra uma criança que já andava, falava, fazia tudo, começar a acordar sem conseguir se mexer, cheio de tubo, sem ver, sem falar direito, porque não conseguia. Não tinha como não ficar nervoso, qualquer um ficaria nessa situação. E eu lembro que nessas tentativas não estava dando certo e a médica resolveu esperar um pouquinho mais, porque ele não estava reagindo tão bem, ficava muito nervoso. E eu lembro que as enfermeiras foram dar um banho nele. E aí ela olhou pra mim e falou: mãe, você quer segurar seu filho? E eu falei: pode. Ela falou: pode, super pode pegar ele, mas claro, quando a gente estiver aqui, porque esse contato faz muito bem pra recuperação dele, ele precisa sentir você, seu cheiro, seu toque. E eu lembro quando ela me deu, quando ela colocou ele no meu colo, foi a emoção, foi a alegria. Foi a maior alegria da minha vida. Mais até que o momento que eu peguei ele pela primeira vez na minha vida, quando ele nasceu. Não tem como explicar pra vocês o que eu senti. Poder pegar meu filho de novo no colo, quentinho. Porque a última vez que eu tinha pego, ele tava todo gelado, sem respirar. Ele tava muito inchado, mas tava muito quentinho. Aquele bebê tão fofo, sabe? E eu lembro que eu cantei a música do Roberto Carlos no ouvido dele, que eu cantava bastante essa música. E aí ele deu um leve sorriso, sabe? Aquilo pra mim foi muito difícil, eu não queria chorar. Porque por mais que ele estivesse dormindo e tal, ele escutava, gente. E eu não queria chorar e eu fiquei segurando as lágrimas, segurando pra não chorar. E fiquei conversando com ele e a mãozinha dele não abria direito. Toda inchada, não abria não fechava, né, ele não se mexia, tava dormindo com muito medicamento, mas já tava nesse processo de tirar, então por isso que ele tinha algumas reações já. Eu lembro que foi o sentimento mais reconfortante que eu já senti na minha vida, poder pegar ele de novo, sentir a respiração dele na minha bochecha, foi incrível. Não tem como eu descrever. Foi melhor do que a primeira vez que eu peguei ele no colo. Porque, querendo ou não, eu recebi meu filho 2 vezes. Ele nasceu 2 vezes. Foi muito bom. Eu lembro também dos momentos mais tensos que a gente passou, que era quando eu tinha que aspirar ele. Porque tava com os aparelhos e tal, e juntava muco, secreção, tinha que aspirar pra ele não pegar nada. E aí eles tiravam aqueles tubos dos aparelhos, as máquinas ficavam fazendo aquele barulho, apitando. E aí ele queria respirar e não conseguia, ele não conseguia chorar, e as lágrimas só escorriam, e ele abria a boca chorando, mas não saía som. Foi o pior momento pra mim, pro meu esposo. Acho que não tem coisa pior pra um pai. Ele não conseguia respirar, não conseguia chorar, não saía som. Foi muito, muito triste. Ele ficou 13 dias na UTI, foi melhorando, foi tirando medicamento e ficou mais 9 dias na enfermaria até receber a alta. Ele recebeu a alta do hospital com sonda, ele não conseguia usar a língua. Ele conseguia engolir os alimentos, mas não conseguia saber o que fazer com a língua. Ele saiu do hospital sem mexer nada, ele não conseguia enxergar, ele nem piscava direito, a gente tinha que colocar um paninho no olho dele assim pra ele poder dormir. E assim, foi muito, muito difícil, mas a gente tava muito feliz de estar levando ele pra casa, sabe? E mesmo com a sonda, mas a nossa maior preocupação era a sonda, por questões de infecções e tal, e ter que dar o alimento pra ele na sonda. Eu me lembro que quando a gente tava indo embora, levando ele pra casa,
um policial parou a gente e perguntou assim, eu acho que provavelmente parou porque viu ele tomando alimento na sonda, a gente pendurou lá na frente. Ele tava na hora do alimento e foi aquele fio lá atrás, eu tava lá atrás, o policial parou, meu esposo, pra perguntar que isso aí, não sei o que, né? E aí a gente falou, não, é que meu filho você precisa se alimentar por sonda e tal. Mas eu tenho certeza que ele parou só pra ver o que era, porque achou estranho, né? Então, e aí a gente foi procurar alimento, leites que não tinham. E ele precisava tomar um leite especial, a gente não achava de jeito nenhum. Eu lembro que eu e minha irmã passamos um dia inteiro procurando pessoas que vendiam esse leite em específico que ele precisava tomar. E a gente achou um distribuidor, mas ele só vendia em grande quantidade, era bem caro. E aí a gente foi tentar trocar de leite e tal, foi uma luta pra achar, pra dar por sonda, e tinha que colocar sempre num lugar alto, a gente pendurou no lustre da casa dela. E meu sobrinho, todo carinhoso, cedeu o quarto dele, ajudava em tudo, sabe? Eu lembro que quando a gente chegou com ele na casa dela, ele ainda não sabia. E ela contou como que ele tava. Ele falou, olha, filho, seu primo não vai vir pra casa como ele era antes, ele não anda mais, ele não brinca, ele fica quietinho agora. Ele nem enxerga direito. E aí eu lembro que ele falou, que ela me contando, né, que ele falou assim, mãe, eu não ligo, eu vou amar meu primo de qualquer jeito, eu amo ele, quero ele de volta aqui em casa. Isso foi muito bonito, sabe? Ele muito... o amor deles. E eu lembro que ele brincava de qualquer jeito com ele. Do jeito que dava, ele deitava junto do lado do Felipe, ficava só olhando pra ele, conversando. Foi muito bonito, sabe? Como as crianças são sem maldade, né? São sinceras. E aí, nessa luta dessa sonda, desse leite, não encontramos, acabamos compramos um parecido, mas não era o que ele precisava, mas era um próximo ao que ele precisava. E no terceiro dia, pós-alta do hospital, ele conseguiu mexer o braço e tirar a sonda. E antes disso, você olhava no olho do Felipe, não tinha brilho, não tinha alegria, não tinha felicidade, não tinha nada. As pessoas podem falar assim, ah, ele não lembrava, ele não tá sofrendo. Tudo bem, mas eu conhecia meu filho e eu vi que ele não tinha mais aquele brilho, aquela alegria de viver que ele sempre teve no olho. E aí eu lembro que quando essa sonda saiu, ele deu o primeiro sorriso. E o olho dele brilhava de alegria por conta de não estar mais usando aquilo. Porque desde o momento que ele saiu do hospital, ele ficou fazendo fisioterapia e ele chorava muito. Nem saía direito o choro, porque estava tudo muito machucado por conta dos aparelhos, estava bem rouquinho, ele não tinha voz direito, não tinha nada. O de choro dele era muito diferente, tudo. Mas eu lembro que eu fiquei super feliz, né? A gente ficou, nossa, que legal, ele tirou, por quê? Porque ele conseguiu mexer o braço, nossa, 3 dias de alta ele conseguiu mexer o braço. Pode ser que seja involuntário, poderia ser, provavelmente era involuntário, ele não conseguia coordenar nada. Mas a gente ficou super feliz por isso. E aí eu lembro que todo mundo falou, ah, você tem que colocar a sonda, né? É muito importante, como que ele vai se alimentar, ele pode engasgar e tal. E a gente levou ele no hospital pra colocar a sonda. E nesse hospital falaram que eles não poderiam pôr, só poderiam colocar onde tiraram. A gente foi lá no hospital e não conseguimos colocar nesse dia também. E a gente olhou um pra cara do outro e falou assim, eu não vou mais pôr essa sonda, ele tá super feliz, vamos arrumar outro meio de alimentar ele. Vai dar tudo certo, e se a gente ficar com essa sonda, ele pode pegar uma infecção, ele vai se acostumar, vai usar como muleta, ele precisa treinar a língua dele. E aí eu e o Marcos entramos num acordo, oramos muito, conversamos com Deus, porque era arriscado, sim, ele poderia engasgar e entrar num quadro bem pior. Mas aí a gente entrou nesse acordo. E aí eu tive a ideia de dar alimento na seringa. A gente comprou uma seringa, eu deixei ele bem inclinadinho e eu ia colocando gotinhas por gotinhas pra ele não poder engasgar, e fiz um alimento bem grosso. Mas em todo momento, todos os profissionais orientaram que a gente colocasse a sonda novamente, a gente optou por não.
Não foi a decisão mais segura? Não, mas foi a decisão que nosso coração de pai e mãe desejou naquele momento. A decisão que eu senti que eu deveria fazer. E aí foi indo, a gente foi na sonda, na seringa, toda a alimentação, tudo que eu fazia, tudo na seringa. Eu preparava a mamadeira, a quantidade certa e ia puxando na seringa. Passou um tempo, aí a gente levou ele pra fazer a fono. Na primeira sessão ele já posicionou melhor a língua, ele chorou muito, 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 mas ele já posicionou melhor a língua. E aí eu lembro que depois dessa sessão, na outra semana a gente foi levar ele numa consulta com um cardiologista. E aí eu fui aí foi a hora de dar a refeição. E cadê a seringa? Eu não sabia onde eu tinha enfiado a seringa, eu esqueci a seringa em casa. Tava só com a mamadeira. E tinha feito só o quê? 2 sessões de fonoaudióloga. E eu lá só com a mamadeira. Eu falei, e agora? O guri tá morrendo de fome. Eu preciso dar alguma coisa pra ele. Eu tava no hospital, né? Tava no hospital, eu falei, bom, vou tentar dar a mamadeira. Por que não? Se ele não conseguir, eu pego uma seringa em algum lugar. Tô no hospital, alguém deve ter uma seringa. E eu coloquei na boca dele a mamadeira. E ele começou a mamar. Não foi assim, certinho, não. Ele foi meio que desorientado. Ele dava umas sugadas e parava. E não era uma sugada boa, forte, não era uma pega muito boa. Mas, sabe, ele já tava conseguindo. E aí eu fui insistindo, fui com calma, sempre bem sentadinho pra ele não engasgar. O alimento sempre tava bem grosso, porque quanto mais fino, o risco é maior de engasgar, dele aspirar, né? E foi indo. E ele largou a seringa, e a gente foi na mamadeira. E logo depois eu fui dando alimentos mais sólidos, mais amassados, bananas. E fui insistindo com ele. Demorou um tempo pra ele mastigar certinho, mas ele foi indo. Graças a Deus, a gente recebeu muita, muita ajuda. A gente ficou em São Paulo uns 40 dias, né, amor? A gente ficou em São Paulo uns 40 dias, voltamos pra casa, avós todas loucas de saudade, todo mundo doido pra ver ele. A gente voltou, a gente veio de carro e foi aquela aflição, né? Eu lembro que depois meu tio comentou com a gente que morria de medo dele passar mal na estrada, de acontecer alguma coisa. E agora, então assim, ele parou muito na estrada de São Paulo pra cá. Eu moro aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pra quem tá assistindo o vídeo é de outro lugar. E ele parou muito e ele ficava super preocupado. E o Felipe veio quietinho, ele nem chorava muito. Mas foi uma viagem bem tensa, eu confesso pra vocês, porque assim, até então a gente não sabia o porquê da parada. A gente saiu do hospital com uma alta dizendo que foi diagnosticado como mal súbito. E a gente ainda no princípio tava querendo saber o que era, a gente queria saber. Mas depois de um tempo a gente não queria mais, porque a gente entendeu que Deus tem um propósito pra tudo na nossa vida. E ter acontecido isso foi um propósito, e só Ele sabe o porquê de tudo, né? Mesmo a gente levou em outros médicos lá em São Paulo pra tirar o desencarne da consciência, levamos ele em cardiologista, outros neuros, levamos ele em um neurooftalmo lá em São Paulo, também indicação de uma amiga nossa daqui. E pra saber, questão da visão, porque realmente ele não recebia nada, nem luz. Nessa viagem de volta, mesmo a gente tendo levado ele em outros médicos e tal, a gente ficou com muito medo de acontecer alguma coisa de novo. Chegamos aqui e foi aquela surpresa, assim, pras avós, pra todo mundo. Claro que elas já tinham visto em vídeos e tal, mas ele não fazia mais nada, ele não era a mesma criança. E aí eu lembro que a primeira noite aqui foi bem punk, porque ele chorava, resmungava, eu tinha que ficar virando ele, sei lá, a cada 20, 30 minutos, porque o corpo dele doía, ele não conseguia dormir direito, porque ele não conseguia se mexer, então eu tinha que ficar mexendo ele toda hora. E aí a gente não tinha plano, lembra que eu comentei? Então, e o tratamento dele? Como que a gente ia bancar? A gente foi atrás, tudo pelo SUS aqui, não tinha uma estrutura muito boa, tinha profissionais, mas não tinham profissionais capacitados, ele não ia receber atendimento todos os dias, e
por conta da neuroplasticidade, de pegar esse momento que ele tá novinho, tudo tá muito fresco, a gente precisava que ele recebesse atendimento todos os dias. Então a gente tivemos a ideia de fazer muitas coisas, a gente fez uma macarronada, muita gente ajudou a gente com doações, com vendas desse convite, muitos amigos, muitas pessoas que nem conheciam a gente. Aí a gente fez também rifas, recebemos a doação da rifa também. Eu agradeço imensamente todo mundo que ajudou, não vou citar nomes porque são muitas pessoas. E de coração, eu sou eternamente grata a cada um de vocês que ajudou como pôde, desde uma oração, ajudou com algum valor em dinheiro, que ajudou com divulgação. Independente da forma como vocês ajudaram, eu sou eternamente grata a cada um de vocês. Eu oro por vocês, para que Deus abençoe cada vez mais vocês, por ter nos ajudado até hoje, sabe? Mas graças a Deus ele já tá bem melhor, mas o que mais me incomodava era o fato dele não me olhar nos olhos. E agora ele já tá bem melhor, tá olhando mais a gente nos olhos nas últimas semanas. Mas assim, desde o primeiro momento que uma mãe vê o filho, o contato visual é muito forte, principalmente na amamentação. Eles olham pra tudo, tudo. E eles se expressam com os olhos, se eles estão felizes, se eles estão tristes. Isso me incomodava muito, porque eu não conseguia ver a alegria nos olhos do meu filho, eu não conseguia saber se ele estava bem. O olhar dele era sempre o mesmo, sempre olhando pra cima. E eu lembro que essa era a parte que mais me doía, sabe? Foi muito difícil. E como Deus nos sustentou, sabe? Parando e olhando. Sem ele a gente não teria conseguido nada. A gente não teria conseguido ajudar ele de forma alguma. A gente não teria conseguido nem manter nosso casamento, porque é muito difícil, a gente não se via, a gente não se falava direito. Foi muito difícil. Então, graças a Deus, hoje ele tá muito bem, já tá quase andando, dá uns passinhos. Ele tem muito medo, mas tá andando, se mexe bastante, fala. Então, assim, eu decidi fazer esse vídeo. Claro que faltam muitos detalhes, muitas coisas, porque já faz muito tempo. Mas eu queria dizer uma coisa, a principal mensagem pra vocês. Eu sei que muitas pessoas pensam talvez de forma diferente, mas eu vejo que Deus colocou a mão sempre em tudo. Porque eu falo que se tivesse acontecido alguma coisa que ele não estaria vivo, Deus providenciou todas as pessoas pra nos ajudar, desde a polícia. Eu não acredito em sorte, eu não acredito em destino, ocasião, nada disso. Eu acredito em Deus. E foi Deus que ajudou a gente, que mostrou, que nos sustentou. E eu queria passar pra vocês, tenham fé, peçam ajuda se estiver precisando, sabe? Contem a história de vocês. Eu sei que é muito difícil, porque eu vi muitas mães no hospital que precisavam de ajuda, mas não queria se expor. E a gente teve que tomar essa decisão de se expor e pedir ajuda pra muitas pessoas, porque afinal de contas é uma criança. Então, peçam ajuda, orem. Não é fácil, mas sozinha é bem mais difícil. Então, eu falo isso porque eu sou uma pessoa muito autossuficiente. É claro que eu tenho melhorado muito isso, mas eu sempre quis dar conta de tudo sozinha e Deus tem me mostrado que eu preciso das pessoas e que eu preciso pedir ajuda. E depois de tudo isso que aconteceu com ele, deu um estalo, assim, tipo, nossa, como eu preciso das pessoas, como eu preciso pedir ajuda. E eu não sou fraca por isso. Eu sei que a sociedade que a gente vive diz isso pra gente, que a gente tem que conseguir fazer tudo sozinho, que a gente tem que ser a super mãe, que a gente tem que ser a super esposa, a super dona de casa, a super pessoa que trabalha fora, fazer tudo sozinha, mas a vida não é assim, a gente precisa de ajuda e a gente não é obrigada a passar tudo isso sozinha, a gente precisa pedir ajuda, a gente precisa do nosso tempo. Eu sei que pra mães que estão com filhos nessa situação, ou situações bem piores, é claro, precisa de um tempo só pra você também, sabe? Eu lembro que foi muito difícil, eu precisava sair e ver outras pessoas, porque eu me sentia muito cansada, mas ao mesmo tempo eu queria estar com meu filho, porque eu achava que só eu conseguia cuidar dele, como eu cuidava. E não é bem assim, sabe? Confia no teu esposo, confia na pessoa que tá com você, confia em alguém pra poder fazer isso também por vocês, tá? Eu lembro que as nossas comemorações eram por etapas. Porque ele nasceu novamente, ele ia ter que aprender a fazer tudo sozinho. Ele ia ter que aprender de novo a controlar o pescoço, ele ia ter que aprender a controlar o tronco, sentar,
rolar, gatinhar, andar, tudo. Todo esse processo ele tem que aprender a fazer tudo de novo. E eu lembro que a gente comemorava igual quando nasceu pela primeira vez, sabe? Tudo. A gente orava e pedia sempre, ai Senhor, que ele consiga controlar o pescoço, que ele segure um pouquinho mais a cabeça. Era tudo por etapas. Beleza, checou, aquela conquista já fez, já tá segurando o pescoço. E aí a gente foi pedindo pro tronco, a gente foi pedindo detalhes, as mãozinhas, sabe? Nossa, que ele consiga abrir as mãos, que ele consiga abrir os braços, levantar. E aí eu fico vendo ele hoje, porque, gente, a recuperação dele foi muito rápida. Muito, vai fazer 2 anos agora, de 7 de abril. E ele tá já quase andando. Para uma criança que tinha uma perspectiva de ficar vegetando o resto da vida. Foi muito rápido, claro. Só Deus, ele é o nosso milagre, a história dele é muito linda. E eu lembro, e a gente vê ele no banco do carro, com as perninhas cruzadas, pegando no pé, levantando a mão. E a gente fica, nossa, que lindo! A gente se comemora por questões assim tão pequenas, sabe? Então, eu fico vendo pais que também se chateiam com os filhos de coisas tão pequenas. Eu sei que a gente cansa, eu sei que a gente se estressa, mas tenta ter um pouquinho de paciência, sabe? E agradecer e comemorar pelo seu filho estar fazendo arte, por ele estar vivo. Eu lembro que cada arte, eu lembro que ele caiu do sofá e ele não se machucou, claro, tava baixo. E eu lembro que eu comemorei porque ele caiu do sofá, porque ele tava rolando, porque ele tava se mexendo. Então a vida é assim, comemore e agradece cada detalhe, cada dia vivido, porque não é fácil. E é uma dádiva estarmos vivos, é uma dádiva termos a nossa vida, é uma dádiva podermos andar, falar, fazer tudo que a gente faz, é uma bênção. Então tenta ser um pouquinho mais paciente com os seus filhos. Todo domingo eu vou lançar um vídeo novo, então se inscreve aí no canal, dá o seu joinha, porque toda vez que eu lançar um vídeo novo vocês vão receber a notificação. Obrigada e um beijão, gente, tchau!